Eu não sei se você sabe, mas o IPVA ficou mais caro agora em 2026. Segundo dados da FIPE, o valor do IPVA aumentou 2,51% em média no estado de São Paulo. E esse valor do IPVA, o que é mais inteligente financeiramente falando? Eu pagar esse valor à vista ou pagar ele parcelado? Esse vídeo vai te explicar qual é a melhor opção financeiramente falando. Meu nome é Rodrigo e é um prazer falar com você mais uma vez. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, é um imposto que existe no Brasil desde 1985. Substituiu o antigo TRU, Taxa Rodoviária Única. É um imposto estadual e o valor do IPVA varia de estado para estado. Por exemplo, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, esse valor pode chegar a 4% do valor do veículo. Por ser um imposto estadual, existem várias regras específicas de cada estado e eu não vou poder abordar todos aqui para o vídeo não ficar muito grande. Mas, por exemplo, com a mudança, na verdade com a aprovação recente da PEC 72 de 2023, que foi votada e aprovada no final de 2025, vai ter uma regra que vai ser geral para todo o Brasil. Ou seja, veículos com mais de 20 anos de uso terão isenção do pagamento do IPVA. Essa é uma conquista para todo brasileiro, claro, principalmente para aqueles veículos um pouquinho mais usados. Tem aí 20 anos de uso, não vai precisar mais pagar IPVA. Mas cada estado tem regras específicas. Por exemplo, no estado de São Paulo, em 2025, durante o governo do Tarcísio, foi aprovada uma lei que traz isenção para as motocicletas até 180 cilindradas. Ou seja, acabou abarcando, ajudando a maioria, por exemplo, dos mototaxistas, que é uma categoria profissional muito querida e muito utilizada no estado de São Paulo. E muitas pessoas se perguntam, quanto eu tenho que pagar de IPVA? Como eu disse, é uma porcentagem sobre o valor do veículo. Então, vai variar de estado para estado aí. Vamos utilizar o exemplo de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que são os estados aí que chegam a 4%. É uma fórmula muito simples. Você vai multiplicar o valor do seu veículo pela porcentagem que você tem que pagar de IPVA. Automaticamente, você vai alcançar o valor exato que você teria que pagar a título desse imposto. Por exemplo, se o veículo custa R$100 mil, eu multiplico 100 mil por 4%, automaticamente eu teria que pagar R$4 mil a título de IPVA, utilizando São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que tem 4% a título desse imposto. Outra pergunta que fica, quando eu devo pagar IPVA? E esse vídeo eu trouxe para você em janeiro, por quê? É agora, é no mês de janeiro que você vai pagar esse imposto. Vamos usar o exemplo de São Paulo aqui, que é de onde eu estou falando. Em São Paulo existe a possibilidade de você pagar à vista ou pagar parcelado. Falando do pagamento à vista, tem duas opções. Você pode pagar à vista com desconto, ainda no mês de janeiro, ou pagar à vista sem desconto no mês de fevereiro. Qual que é a data, Rodrigo? Qual que é o dia específico? Como eu disse, cada estado você tem que consultar. Entra lá na Secretaria da Fazenda, dá uma pesquisada na internet, você vai encontrar dentro do seu estado quais são as datas específicas. São Paulo, por exemplo, para eu pagar à vista com desconto, vai começar o pagamento dia 12 de janeiro para as placas final 1 e vai seguindo aí do dia 12 até o dia 23 de janeiro, do final 1 até o final 0. Isso para pagar à vista com desconto. Para eu pagar à vista sem desconto, fevereiro. Começa dia 12 de fevereiro, vai até dia 23 de fevereiro, também começando a placa final 1 até a placa final 0, e você pode pagar à vista sem desconto. Por sua vez, se você quer pagar parcelado, no estado de São Paulo é possível você pagar em até 5 vezes parcelado, dependendo do valor do seu veículo. Quais são as datas? Do mesmo jeito. Começa pagando em janeiro e vai seguindo para os próximos meses aí o pagamento parcelado e tem as datas específicas de vencimento de cada parcela relacionada ao final da placa de cada veículo. Então, eu aconselho que você consulte aí no site da Fazenda do Estado, você consegue consultar lá exatamente qual que é a data de vencimento da parcela relacionada ao final da placa do seu veículo. Mas, todos os estados, a maioria começa a pagar em janeiro aí o pagamento do IPVA. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora no começo do ano para você. Quando eu falo de caminhões, essa regra muda, tá? Caminhões seria um outro vídeo para eu poder explicar para vocês aí. Mas estamos falando aqui da maioria dos veículos, que são os veículos automotores. Uma outra dúvida muito comum é como fazer esse pagamento. O pagamento ficou simples, cada vez que o tempo passa, mais simples fica eu fazer esse pagamento. Então eu posso fazer através de Pix, eu posso fazer pela Internet Banking, eu posso fazer pelo caixa eletrônico, posso fazer, por exemplo, pelas casas lotéricas. Existem várias formas aí. Basta que o seu banco, seja o bancão tradicional, seja o banco digital, ele tenha o serviço de fazer o pagamento do IPVA de licenciamento. Você vai digitar lá o número do Renavan do seu veículo e automaticamente você gera o boleto e paga e fica tranquilo para trafegar com o seu veículo durante o ano todo. E o que acontece se você não pagar? Já se fez essa pergunta?
Vamos lá. Para quem ainda não sabe, né? Se você não paga o seu IPVA, você pode receber uma multa pecuniária pelo não pagamento de 20% sobre o valor do imposto devido. Além do mais, você pode ter seu nome escrito na dívida ativa do Estado. Outra coisa que pode acontecer, se você não paga o IPVA, você não consegue licenciar o seu veículo. Se você não licencia o seu veículo, teoricamente você não pode trafegar com ele. Então, digamos que você não pagou o IPVA, não licenciou e está andando com o seu carro. Quando você for abordado por uma autoridade de trânsito ou pela polícia, por exemplo, você vai ter o seu veículo recolhido, seu veículo vai para o pátio, tá? Você vai receber uma multa de R$ 293,47, mais 7 pontos na sua habilitação. Então, você vai pagar a multa de R$ 293,47, vai ter 7 pontos na carteira, o seu veículo vai ser guinchado provavelmente, então você vai pagar o valor do guincho, do local da abordagem até o pátio, mais as diárias dos dias que o seu carro ficar lá no pátio. Então, financeiramente falando, não é interessante você deixar de pagar o seu IPVA e deixar de licenciar o seu carro, porque senão a conta vai ser muito mais cara do que o simples pagamento do imposto. E a pergunta central do vídeo que era, melhor pagar à vista ou parcelado o IPVA? Qual será que é a melhor opção financeiramente falando? Vamos lá, eu vou dar minha opinião e você vai ver por números que é melhor financeiramente às vezes você pagar parcelado do que você pagar à vista. Vamos utilizar o exemplo de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, eu tenho certeza que é 3% de desconto que você consegue pagando à vista. Então, vamos utilizar o mesmo exemplo do veículo de R$ 100 mil. Se o veículo custa R$ 100 mil, eu tenho que pagar R$ 4 mil a título de IPVA. 3% de R$ 4 mil seria R$ 120 de desconto que eu teria se eu pagasse à vista. Por sua vez, se eu pagasse parcelado, qual é a jogada que eu posso fazer? No caso do estado de São Paulo, a depender do veículo, você consegue pagar em até 5 parcelas o seu IPVA. Então, se em vez de você pagar à vista esses R$ 4 mil, você investisse, por exemplo, no investimento mais seguro e rentável que nós temos atualmente, que é o Tesouro Selic, está pagando 15% ao ano, o que dá, em média, 1,25% ao mês de rentabilidade. Se eu posso pagar em até 5 parcelas, digamos que eu deixasse esses R$ 4 mil investidos durante 5 meses. Vai me dar uma rentabilidade final de 6,25%. Nesse caso, você verifica que a rentabilidade do investimento é maior do que o desconto de 3%. Continuando no exemplo, veículo de R$ 100 mil. Eu vou pagar R$ 4 mil a título de IPVA. Eu vou pegar esses R$ 4 mil e vou investir no Tesouro Selic, como eu disse. Vou deixar ali durante 5 meses. Ao final, eu vou ter uma rentabilidade financeira de R$ 250. E aí muitas pessoas podem se perguntar, mas Rodrigo, eu não tenho que pagar imposto de renda sobre o lucro dos investimentos em renda fixa, como por exemplo o Tesouro Selic? Sim, você tem que pagar. E nesse caso, pelo prazo de 5 meses, você vai ter que pagar aproximadamente 22,5% de imposto de renda sobre o lucro que você oferiu. No exemplo específico, você teria tido R$ 250 de lucro, vai pagar aproximadamente R$ 56 a título de imposto e vai sobrar para você aproximadamente R$ 194. Então, você verifica que, nesse exemplo, financeiramente falando, vale a pena você investir o dinheiro, pagar parcelado seu IPVA e o seu lucro será maior do que o desconto que você teria se pagasse à vista. Ah, Rodrigo, não é um valor exorbitante. Não é um valor exorbitante. Isso falando no carro de R$ 100 mil. Mas se o seu carro é 100, 200, 300, 500 mil, quanto maior o valor do veículo, maior será o lucro que você terá financeiramente falando por ter investido o dinheiro e pagado parcelado seu IPVA. Mas essa é uma regra que tem que ser muito bem calculada de acordo com o estado e de acordo com o valor do seu veículo. Mas para responder essa pergunta de forma muito objetiva, se vale a pena você pagar à vista ou você parcelar o valor do IPVA, você tem que verificar o quê? Qual é a porcentagem que você vai conseguir de desconto pagando à vista e até em quantas parcelas você consegue dividir o pagamento desse IPVA. Nesse sentido, o cálculo que você tem que fazer é muito simples. Você vai verificar se a porcentagem de desconto do pagamento à vista for maior do que a porcentagem de rentabilidade que você teria investindo esse dinheiro, é aconselhável que você pague à vista, porque financeiramente falando é melhor. Por sua vez, se a porcentagem que você tem de desconto pagando à vista é menor do que a porcentagem de rentabilidade que você teria investindo esse dinheiro, é melhor que você invista o dinheiro e pague parcelado o seu IPVA. Fazendo esse raciocínio, você vai encontrar qual é a melhor solução para você, para o seu estado, levando em consideração a sua realidade. Feitas essas considerações, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Foi uma honra bater esse papo com você.
Então você aprendeu aqui hoje o que é o IPVA, como pagar, quanto pagar, como calcular, o que acontece se não pagar. Você viu que não é legal, né? Você pode ter uma multa aí de até 20% do valor do imposto. Pode pagar uma multa relacionada à infração de trânsito que você cometeu aí de aproximadamente R$ 293, 7 pontos na carteira, pagar guincho, pagar a estadia do pátio. Então não vale a pena. É melhor que você pague o imposto, tenha o seu veículo licenciado e consiga rodar com tranquilidade no Brasil todo aí. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Se esse vídeo agregou algum valor para você, curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Se você vai pagar à vista ou parcelado seu IPVA, manda esse vídeo para aquele familiar que não sabe financeiramente qual a melhor opção. O vídeo aqui está bem esclarecedor para você. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo também, vai ser uma honra responder você. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.